Olá, queridos, mais uma vez eu estou aqui e eu desejo gravar um vídeo falando sobre o aliancismo. Fugindo um pouco do dispensacionalismo, nós vamos gravar hoje sobre o aliancismo. E o tema do vídeo de hoje é: o aliancismo é tão antigo como dizem os seus proponentes? Será realmente que essa crítica que eles fazem ao dispensacionalismo por ser recente não vale também para eles? Nós iremos então discorrer um pouco sobre este assunto. Então, roda a vinheta que nós vamos para o vídeo. Então, meus amados, como eu disse, nós vamos então gravar um vídeo sobre o aliancismo. E é muito importante destacar isso aqui porque há uma crítica muito grande acerca dos aliancistas para com os dispensacionalistas, uma acusação, na verdade, de que, na verdade, o dispensacionalismo é recente. Parece que desmerecem o dispensacionalismo por ter sido sistematizado recentemente, no século XIX, mais precisamente por John Nelson Darby. Mas será realmente que o aliancismo é tão antigo assim, que possa atacar o dispensacionalismo por ser recente? E nós vamos discorrer sobre este assunto neste vídeo. E eu quero demonstrar para você que o aliancismo, na sua forma sistemática como hoje se encontra, é tão recente quanto é o dispensacionalismo. Então, a crítica que eles fazem ao dispensacionalismo por ser recente também vale para eles. Primeira coisa que eu quero destacar aqui neste vídeo é que uma doutrina ou um sistema teológico, ele não deixa de ser verdadeiro porque é recente. E também não é verdadeiro porque ele é antigo. Então não é pelo simples fato que ele é antigo, que é uma doutrina, que é um sistema defendido já do século 3, 2, 4, seja qual for o século para trás, que ele é verdadeiro. Não é o fator tempo que define se ele é verdadeiro ou não. Por exemplo, nós temos já dentro do século II, né? Dentro do século II, o século posterior ao século dos apóstolos, já um consenso entre os crentes primitivos de que a salvação também ela era pelas obras e pelo sacramento do batismo, né? Então essa crença permeou o século II e hoje nós sabemos que ela não é verdadeira. Mas se fosse a julgar pela idade, né, pelo tempo que foi defendida, esse sistema, essa ideia que hoje ainda encontra lugar no catolicismo romano, nós teríamos que aceitar como verdadeira. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Outro exemplo muito prático, né, e clássico é a mariolatria, né? É um debate que surgiu lá muito tempo atrás, né? Por exemplo, o Concílio de Éfeso, em 431, já condenava o nestorianismo, né? Que Nestor dizia que Maria era mãe de Deus, né? E não mãe de Jesus, como os discípulos, né? Como os ministros defendiam na época, mãe de Jesus humano, né? A mãe da parte humana, não mãe de Deus, porque isso diria que Maria teria que ser antes de Deus, e Deus é antes de tudo, né? Deus deu existência à própria existência. Então houve essa discussão e essa doutrina que ainda hoje existe, né, na Igreja Católica Romana é bem mais antiga do que muitas doutrinas, como a própria soteriologia, né, que foi desenvolvida mais tardiamente. Então a mariolatria já foi discutida isso há muitos séculos atrás,
quarto, quinto século lá, já se discutia este assunto. E várias outras doutrinas que foram criadas, né? Como o próprio unicismo, né? Existem até hoje igrejas que são unicistas, por serem antigas, isso significa que são verdadeiras? Não. O que faz com que uma doutrina seja verdadeira ou não? Uma doutrina é verdadeira ou não a julgar pelaquilo que a Bíblia diz. Então, o meu parâmetro de julgamento não é o tempo, tampouco patrística, né? Porque tem gente que adora a patrística, né? Gosta da patrística, gosta de citar a patrística como se eles fossem a palavra final acerca de muitas doutrinas. E não é. É muito contraditório citar a patrística como a palavra final. É pelo crivo das escrituras que a gente julga um sistema teológico. Ele é verdadeiro ou falso se ele passar ou não no crivo das escrituras. Pode ser recente ou não, tanto faz, ele tem que ser passado pelo crivo escriturísticos e só então ele será aprovado ou não. Então não é pela idade, né, o tempo que foi sistematizado, defendido, que torna uma doutrina verdadeira ou falsa, um sistema teológico certo ou errado. Né? Por exemplo, no século II já tinha esse consenso da salvação pelas obras, né? Também por meio do batismo, e na verdade a soteriologia só foi sistematizada no século XVI na Reforma Protestante, né? com Lutero, com Zwinglio, enfim, com outros que então viram que a salvação é somente pela graça, pela fé, somente, e não tem, o homem não tem, como é que se diz, parte, né? Não precisa de fazer obras, praticar obras para poder ser salvo. Salvação é pela graça, por meio da fé. Isso só foi sistematizado depois do século XVI, ali dentro do século XVI em diante, é que ele foi sistematizado, e hoje nós temos o calvinismo, o arminianismo aí com mais ênfase, né? E temos outros também, mas o calvinismo e o arminianismo se destacam nessa discussão, e o desenvolvimento ocorreu depois da Reforma Protestante no século XVI. Então, por exemplo, essa doutrina, né, pela graça, a salvação pela graça por meio da fé, é bíblica, mas se for a julgar pelo tempo que ela se desenvolveu, que ela foi sistematizada, nós diríamos que ela não é bíblica, não é correta. Então, não é pelo julgamento do tempo. Ela é recente, foi sistematizada agora no século XVI, em diante, né? Até hoje ainda há essa discussão. Então, ela é bíblica, ela é verdadeira, quer dizer, porque ela é bíblica. Né? Ela é verdadeira porque ela é bíblica e não porque ou é falsa porque é recente. É pelo crivo das escrituras que se julga. E por último, não é porque um autor patrístico, seja lá quem for, da época medieval, Idade Média, né, falou de aliança, que isso torna ele um aliancista. É comum entre os dispensacionalistas e até entre os aliancistas dizerem, porque aquele cara ali falou de dispensações, aquele cara é dispensacionalista, e nem sempre é. Né? Então, não é por ele falar do sistema de dispensações ou de alianças que torna ele um aliancista ou um dispensacionalista, de acordo com o sistema que hoje nós defendemos. Então, não coloca ele dentro do sistema, porque para pertencer ao sistema aliancista ou dispensacionalista, existe um sine qua non que é defendido dentro do dispensacionalismo, dentro do próprio aliancismo, que a não defender uma coisa ou outra, então não torna ele, tira ele do aliancismo ou do dispensacionalismo. Se ele contradiz alguma coisa, não concorda, isso coloca ele no outro sistema teológico que não aliancismo, que não dispensacionalismo. Um dispensacionalismo progressivo, um aliancista progressivo, né, como existe já, aliancistas progressivos. E, enfim, então é isso. Então, não é, né, nós deixamos aqui bem claro,
não é porque um autor fala de dispensações ou de alianças que faz dele um aliancista, ou de pactos que faz dele um pactualista. Não tem nada a ver com isso. Os dispensacionalistas, na verdade, falam mais de alianças do que mesmo de aliancista. É só você pegar qualquer livro de escatologia. Eu tenho 2 manuais de escatologia aqui, o manual de escatologia de Paul Benware e do J. Dwight Pentecost. E todos eles, o alicerce, a base do livro é as alianças. A aliança abraâmica, a aliança da terra de Israel, a aliança davídica, a nova aliança, enfim, são as bases. Então, os escritos do dispensacionalismo são permeados de alianças e isso não faz deles um aliancista, longe disso, né? Então, o aliancismo, né, por definição, ele é um sistema que interpreta toda a escritura através de 2 pactos. Alguns defendem um terceiro pacto, que é o pacto da redenção, mas como o Palmer Robertson, né, diz que é mais uma conjectura, uma imaginação, né, do que mesmo uma coisa biblicamente comprovada. Então, poucos defendem o pacto da redenção, a maioria deles defendem o pacto da graça e o pacto das obras. Então, eles verem o pacto, todos os outros os pactos, né, ao longo da história, incluídos dentro do pacto da graça. Então, todos os outros pactos são revelações progressivas incluídas dentro do pacto da graça. Então, basicamente, o aliancismo ele interpreta as escrituras pelo viés, né, de 2 pactos, o pacto das obras e o pacto da graça, e interpreta as Sagradas Escrituras, toda a história pelo pacto da graça, né? O pacto da graça abarca abarca tudo, até mesmo os outros pactos que foram posteriormente formados e está dentro desse pacto, o pacto da graça. O sistematizador do aliancismo foi Johann Cocceius, ou Cocceius, né? Johann Cocceius, o seu escrito foi publicado em 648 e ele defende, então, 2 pactos, o pacto das obras e o pacto da graça. Em 1647, nós tivemos a Confissão de Fé de Westminster, né? Falou do pacto das obras, mas não sistematizou, certo? Não desenvolveu. Só apenas defendeu ali que existe aquele pacto e tal. Mas quem desenvolveu mesmo, e nós podemos rastrear o aliancismo até Johann Cocceius, né? 1648, metade do século XVII. Então, não muito depois, 50 anos depois, né? Pierre Porret, que é digamos assim, nós encontramos ali o embrião do dispensacionalismo, né, em Pierre Porret, 50 anos depois de Johann Cocceius. Então, o idealizador, o sistematizador do sistema aliancista foi Johann Cocceius. E Johann Cocceius viveu em uma época de grande alvoroço de discussões teológicas acerca da soteriologia. Na verdade, foi o mesmo ano do Sínodo de Dort, né? Então havia muitas discussões entre calvinistas e arminianos, e a principal delas era sobre a predestinação e a responsabilidade humana. Então, Johann Cocceius, ele escreveu para conciliar, ou seja, a salvação, existe a predestinação, sim, mas existe também a responsabilidade humana. E então o Cocceius, para apaziguar essa situação, essa guerra, essa briga que havia entre calvinistas e arminianos, ele então destaca que existe dois pactos. E ele criando os pactos, ele responsabiliza o homem. Porque se eu crio mais pactos, se eu crio um pacto, então um pacto é uma responsabilidade minha para com Deus e de Deus para comigo. Então assim eu destaco a responsabilidade do homem. Então o pacto, né, deu ao homem
a responsabilidade. E assim ele tentou ou pensou ter resolvido o problema da responsabilidade humana em meio a essa intriga, esse fervor que existia entre calvinistas e arminianos na época. Então, o aliancismo surgiu no meio dessa intriga, no meio dessa briga entre arminianos e calvinistas. Então, como nós vemos aqui, o aliancismo não é tão antigo. O aliancismo no século não existia, o aliancismo na igreja primitiva. Não existia aliancismo na Idade Média, não existia aliancismo na Reforma Protestante, somente no século XVII, né, por Johann Cocceius, foi que houve então a sistematização desse sistema teológico que hoje nós conhecemos como o aliancismo. Então, antes disso, não existia aliancismo. Mas por que citaram ali? Não. Não é porque um autor cita lá alianças, defende. Eu vou defender que esse pacto aqui, esse pacto ali. Não. Assim também, se nós vamos por esse viés, nós vamos achar muitos dispensacionalistas e de acordo com o sistema dispensacionalista que nós temos hoje, nós sabemos que não existia dispensacionalismo tão antigo assim, né? Então, não é tão antigo como eles falam, apenas 50 anos mais velhos do que o dispensacionalismo. Então, essa crítica deveria até ser, por fim, né? Por fim, essa crítica é uma crítica infundada, porque o próprio sistema aliancista é tão recente quanto o sistema dispensacionalista. Então é só este pequeno vídeo, poucas informações, mas espero ter ajudado você nesta compreensão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.